fortalecer a tua fé pelos relatos, pelas histórias, pelas experiências pelas quais você já passou. Só que agora, ele, como se mudasse o foco do texto, ele tira o passado e vem para o futuro. Ele diz: olha, o justo viverá no futuro pela fé. Ou seja, não apenas o passado deve basear nossa fé. A Bíblia nos está ensinando aqui que nós temos que firmar nossa fé no futuro. E além disso, que no futuro, que é o tempo atual, em relação ao tempo da Bíblia, a maneira do justo viver é baseando a sua vida na fé. E isso para nós é algo que chama atenção, porque nós costumamos sempre confiar naquilo que nós vemos, naquilo que nós tocamos, principalmente na nossa cultura ocidental aqui. Nós baseamos naquilo, confio naquilo que vejo, confio naquilo que pego, que toco. Agora, confiar naquilo que eu não vejo, naquilo que eu não vi ainda, ou naquilo que eu não consigo apalpar ou, ver presencialmente, não é fácil. É sobre isso que nosso culto jovem irá tratar hoje. Lembre, o justo viverá pela fé. A pergunta do JA central de hoje é: hoje, querido jovem, querida jovem, qual é o seu desafio de fé? Qual é o desafio para você exercer plenamente, de fato, a fé aqui nesse mundo atual? Nós iremos, nesse momento, e eu gostaria que Álvaro jogasse, deixar falar com Deus aí, Álvaro, bem baixinho. Nós iremos já para um outro momento do culto jovem, que é o momento de oração. Eu gostaria aqui que você pensasse a respeito, e já de agora, a respeito do que qual seria o seu maior desafio hoje para viver a sua fé aqui nesse mundo. O que é que tem tentado a desviar? O que é que tem, às vezes, frustrado para que você não creia, não acredite e não haja como se de fato cresce no que você crê? Quais são os momentos, jovens, que vocês têm a sua fé desafiada? É na faculdade, na escola, no trabalho, em casa? Quais são os momentos que você tem tentado vacilar na sua fé? Eu gostaria, nesse momento, de maneira bem simples e prática, que você se ajoelhasse, pode baixar um pouco mais, e com esse fundo musical, você falasse de você, só você com Deus. Conversando, tenta lembrar e falar para Deus: Deus, o meu maior desafio é esse. Minha fé tende a vacilar nesses momentos. E é o momento de pedir ajuda a Deus. Eu vou cortar aqui depois da frente com uma oração. Vamos nos ajoelhar e vamos falar com Deus. Seu Deus, eterno Pai, nós te agradecemos porque aqui estamos, Seu Deus, ajoelhados perante Ti, perante a Tua ilustre e digníssima presença. Nós te rogamos, Seu Deus, e queremos te expor que todos nós aqui vivemos nesse mundo o desafio de exercer a nossa fé em Ti. Queremos te dizer, Pai querido, o Senhor sabe, mas mesmo assim queremos te dizer, não é fácil. Não é fácil, Seu Deus, diante das provações, diante das tendências naturais, pecaminosas que nós possuímos. Não é fácil, Seu Deus, correr contra a correnteza. Não é fácil, Pai querido, exercer a nossa fé, confiar, Seu Deus, em Ti, se manter firme, Seu Deus, aguardando as promessas que Tu tem para cada um de nós.
Nós somos jovens, nós somos, Senhor Deus, pessoas que sonham. O Senhor sabe os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos aqui neste mundo. Queremos, Senhor Deus, ter a fé, a certeza, Senhor Deus, de que esses planos são teus, porque se não forem, Senhor Deus, não valerão a pena. Queremos, Senhor Deus, que nós temos, que nós pensamos, que vem à nossa mente, eles contem, Senhor Deus, com teu agrado, segundo o teu agrado, eles se concretizam. Queremos colocar, Senhor Deus, nossa vida em tuas mãos. Queremos seguir o exemplo, Pai, dos heróis da fé, homens e mulheres que viveram aqui neste mundo, que nos deixaram o seu exemplo. Mas queremos também, Senhor Deus, que nossa história seja escrita. Queremos, Senhor Deus, construir a nossa história e que no futuro essa história possa servir também, Senhor, de exemplo para pessoas e assim fortalecer a fé delas. Nós te rogamos e pedimos a tua ajuda, te pedimos o teu auxílio no doce nome de Jesus Cristo. Nós gostaríamos nesse momento de fazer uma atividade em grupo com os irmãos. É bom que agora o número deu. Eu estava preocupado, viu? Porque quando eu vi só os 4 aqui cantando comigo, eu disse, uai, como é que eu vou dividir em grupo se não dá nem um grupo? Eu gostaria de dividir a igreja em 3 grupos. Um grupo daqui do primeiro banco, que lá está chegando, até... Não, vamos dividir em 2 para ficar melhor. Um grupo de Laura até Moisés e um grupo dos meninos aí atrás de Moisés até o final da igreja. E aí eu vou escolher um líder e uma líder para cada grupo, que está na cara que vai ser Moisés para cá e Hernani para lá. Qual é o desafio de vocês agora? Os irmãos que estão aqui podem vir. Olha o desafio. Nós teremos alguns minutinhos, coisa rápida, assim, não mais estourando 10 minutos, mas não precisa chegar aí. O desafio é que vocês em grupo pensem em um personagem bíblico, uma personagem que para vocês foi um grande exemplo de fé. E aí cheguem ao consenso, e eleja uma pessoa, um homem, vai. Quero fazer esse negócio. Será que eu vou colocar aqui, velho? Beleza? Vai entender? Então eu estava vendo. Não tem problema. Até porque as ações são diferentes. Pode dividir aí. Mas o povo não precisa ser uma chora, não. Pode ser um problema, viu?
Foi. A impressão que eu já pensaram, já, então uma impressão de cada grupo aqui, por favor. Eu deveria ter escolhido um nome para cada grupo, né? Na minha época eu dava um apelido para o grupo de daí, vamos lá. Vamos lá, o grupo de Jéssica, companhia limitada. E aí, Jéssica, qual foi o personagem? Nós escolhemos José. José, o grupo de José. José. Vamos lá, galera, lá. Escolhemos José porque José não tinha um centro de passado para acreditar. E mesmo assim, ele permaneceu firme. Ele também disse aos próprios irmãos. Ele foi sepultado no país estrangeiro. Ele foi caluniado de uma pele que não conheceu. Ele foi escravizado, ele foi esquecido. E mesmo assim, ele ainda se manteve firme e constante no Deus que ele servia. Então, para nós, ele é um exemplo de fé para nós. Muito bom. Na minha igreja, na minha época de 50 a gente fazia assim, quando alguém passava no jornal. Não fala nada, gente, ó, não fala nada para ela. Irmão, e aí, grupo 2, qual foi o personagem do irmão? Jéssica, obrigado. Pode ir à vontade. Irmãos, o personagem que a gente escolheu foi Jó, né? Porque sabemos o quanto que Jó sofreu, sabemos o quanto que Satanás tocou-se, né? Nos problemas na vida de Jó, né? E é um personagem ao qual a gente se identifica muito quando passamos por dificuldades, né? Jó perdeu filhos, perdeu seus bens, mas o que ele não perdeu foi a fé em Jesus. Isso é o mais importante, né? E é um personagem ao qual eu me identifico bastante, porque eu me batizei numa sexta-feira, dia 19 de abril, no dia 21 de abril, inclusive desse ano, né? No dia 21 de abril, eu recebi a notícia que meu irmão tinha falecido de acidente, né? E é uma história que eu me identifico, porque eu sei o quanto que não é fácil de chegar. Eu praticamente cheguei a fazer 2 dias de batizado. Minha mãe foi no meu batismo e ao sair do culto, né, estava tendo a confraternização, meu pai chega falando que minha mãe tinha falecido. E ali eu fui entender porque eu tive batizado não por servir a Deus, porque o que ele tinha dado na minha vida. Eu entendi que servir a Deus é como Jó. A gente tem que servir a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele pode fazer na nossa vida. Então, a fé não está relacionada com aquilo que a gente vê conforme Deus fala, né? Então, a fé em Deus a gente acreditar naquilo que a gente não vê. E se até hoje nós acreditamos que Jesus vai voltar, então que possamos pregar para as pessoas. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé em Jesus. Amém. Saudação para a palavra. Isso aí, gostei muito da aplicação e das escolhas. Foram dois tops, viu? Tops da classe, que fala, né? Nós iremos agora, já que nós vamos falar de história de gente do passado, nós precisamos saber de história de gente do presente. Nós temos um texto muito especial hoje, né, Ana de Rodrigo, ele vai coordenar aqui esse momento, e nós iremos conhecer a história de uma das nossas irmãs e tentar aprender um pouquinho com ela sobre o relato que ela passou na vida dela. Bom, gente, eu não sei quantos conhecem, mas eu quero chamar essa moça que está ali de blusa, jaqueta preta. Vamos ver se vocês conhecem essa menina. Como é que ela chama? Quem quantos conhecem? Sabe o nome dela? Nossa, nem sabia o nome dela. O nome dela é Nalanda, isso aí. Repete. Nalanda. É um nome diferente, né? Eu quero convidar você para sentar aqui. Nós vamos. Olha, gente, eu acho que eu estou falando errado. Mas, ó. Eu quero pegar um microfone maior que tem o carro maior, porque nós vamos conversar um pouquinho. Ok.
durante a pandemia ou não? Depois da pandemia chegou aqui. Pois é. Só que na outra esteve por aqui ali na Orenara, por um tempo, ela viajou, voltou. E sexta-feira passada, eu sentei, eu disse que conversa com ela pelo WhatsApp, né? Mas é só sexta-feira passada à noite, por acaso eu sentei com ela e nós começamos a conversar. E eu pude perceber o quanto a experiência dela é significativa e edificante para nós. E eu falei para a igreja aqui, nós temos que contar o testemunho de Alana no mundo jovem. E é por isso que nós estamos aqui hoje, né, Alana? E eu queria que você começasse. Eu queria falar um pouquinho da sua história familiar, da sua família, só para o pessoal te conhecer, quando conhecer o seu contexto. Bom, eu venho de uma família muito grande, eu tenho vários irmãos. A minha família é um pouco complicada, ainda mais no mundo, se vivendo dessa forma. Faz parte do mundo, então não tem muito pessoas religiosas na minha família. Então, isso foi um desafio na minha vida, que por um tempo eu cheguei a não acreditar em Deus, por causa dessa forma. E até hoje a minha família praticamente não tem ninguém que realmente são da igreja. Alguns acreditam em Deus, mas não são da igreja. Ok, então você viveu uma família assim um pouco, digamos, conturbada, e você é uma pessoa que não acreditava em Deus. E você conta para nós um pouquinho mais, isso aconteceu na sua adolescência, a questão de não acreditar em Deus. Como é que foi a sua adolescência? Isso começou assim porque eu sempre fui uma pessoa jovem e a minha vida era jogar, só jogar. Não tinha muitos amigos, então assim, a minha preocupação em buscar Deus, eu não conhecia. Então, isso para mim era de escanteio, eu não me importava muito com isso. Então, a minha vida adolescente foi essa. Eu chegava da escola, primeira coisa, ia pro computador jogar. A minha vida resumiu nisso. Então, eu não conheci Deus da forma que eu conheci hoje. Então, aí eu comecei assim, eu acreditava em Deus, só que eu não acreditava no Deus que nós conhecemos. Então, para mim, eu vivia uma vida assim, acredito em Deus, mas eu não acredito, pronto, final. Ok, isso, essa não crer em Deus, essa falta de crença no Deus verdadeiro, como é que você se sentia assim, emocionalmente? Na verdade, eu não sentia nada em relação a Deus. Porque também eu praticamente não orava, não buscava, não entendia nada sobre ele, porque eram muitas informações que a gente recebia de Deus, mas para mim nenhuma era verdadeira. Então eu tinha essa dúvida. Então eu preferia não acreditar. Eu digo mais aquela parte que você me falou em questão da angústia, em questão do... Na minha adolescência, por não ter esse contato com Deus e não ter muito contato com a minha família, porque a minha vida era resumida em jogos, essas coisas, então assim, eu comecei a sentir uma pequena depressão dentro de mim. Eu trabalho desde os 9 anos, então minha vida resumiu no trabalho e no jogo, essas coisas. Então assim, eu senti algo que faltava dentro de mim. Então, há um tempo, através de uma novela que eu assisti, eu comecei a ver aquela novela que é a relação do Apocalipse, e eu comecei a ter uma vontade de orar depois dessa novela. Quando eu comecei a ter algum sentimento em procurar Deus. E eu tinha uns pensamentos assim, muito, muito ruins, que às vezes eu imaginava em suicídio. Eu tinha até medo de sair à noite, ou de ficar sozinha, de vir algo dentro de mim e fazer eu cometer aquilo, cometer isso. Eu fico imaginando com a corda, que negócio. Eu tinha medo de objetos assim também, eu tinha medo, até de ficar só, porque eu tinha aquele medo de eu fazer algo contra mim. Entendi. Então você começou a ver a novela Apocalipse, começou de certa forma a ter um certo interesse em compreender, e um belo dia, você estava na sua casa, e quem chegou? Eu estava justamente assistindo essa novela, eu estava no trabalho, eu trabalhava à noite, aí antes disso acontecer, eu tinha orado para Deus, eu estava começando a orar para Ele. Eu falei assim com Deus: ó Senhor, tira esse sentimento ruim que eu tenho dentro de mim, coloca alguém na minha vida para me direcionar para o seu caminho que eu vou. E passou uns meses depois, eu estava trabalhando à noite, chegou um homem, bateu e pediu para poder entrar.
Então aquele homem chegou, assim, do nada, não conhecia aquele homem, e sem perguntar, ele começou a falar de Jesus e das dúvidas que você tinha dentro de si em relação a alguns temas. Isso. Certo, aquele homem foi embora? Ele foi embora, mas depois ele voltou de novo e pediu a minha irmã. Foi à noite também, pediu para entrar de novo, eu deixei. Aí a gente foi conversando, voltamos a conversar sobre assunto. Aí passou alguns dias, ele continuou indo lá e ele me ofereceu um estudo. Falou assim, ó, eu tenho um estudozinho que vai te orientar mais. Se você quiser, eu posso passar para você, então vamos estudar junto. Eu falei, tipo assim, pensei, eu sou muito curiosa, pensei, eu quero estudar, eu quero saber mais. Então a minha paixão com Cristo já estava começando naqueles momentos. Ok, e você fez estudo com ele, virtual, presencial, como é que foi? Eu fiz um estudo com ele presencial. Ele não morava na minha cidade, eu não conhecia ele. Então toda semana ele vinha na minha cidade dar um estudo para mim. E esse homem foi embora? Você ficou com o telefone dele? E aí, conta mais. Esse homem ele foi embora e a gente acabou trocando os números do telefone, mas eu não tive muito contato com ele. Não tive. Passou um tempo até o medo que eu tinha, aquele medo que saía dentro de mim, eu comecei a orar. Depois que ele foi embora, comecei a orar todos os dias, ler a Bíblia também, então já estava tendo uma conexão com Deus. E eu nunca mais vi aquele homem. Eu sabia do nome dele por causa que eu vi nos contatos, porque ele não tinha falado o nome dele. Aí eu deixei pra lá. Eu comecei a viver mais do mundo, que eu não era dessa forma, assim. Então depois que você teve um contato com ele, aquela luz saiu, aí vai sair pra igreja, você foi pro mundo. Exatamente. Aí eu fui experimentar as coisas do mundo, porque até então eu não tinha experimentado. Eu era mais dessa forma. Eu só trabalhava, ia era jogo, essas coisas. Eu comecei a ir para festas, comecei a andar com amizades não muito boas. Aí eu comecei a experimentar, não tinha aquele sentimento dentro de mim. Aí eu comecei a experimentar. E o seu contato com a igreja em si, a Adventista, como é que aconteceu? Passou uns tempos depois desse estudo, mais ou menos 5 a 6 meses, a minha mãe estava conversando com uma vizinha minha que era adventista. E minha mãe acabou comentando para ela, na outra vez eu estudar adventista. E ela me chamou para poder ir na igreja, só que eu não aceitei. Eu falei assim, depois eu vou com você. Só que passou uma semana depois eu aceitei ir. E eu fui para a igreja com ela. Aí, quando eu fui para a igreja adventista, eu me senti uma paz melhor. Aí eu fui indo e não saí. Aí eu continuei frequentando a igreja adventista e tinha uma vontade de batizar, só que eu não queria batizar. Eu não queria por causa, o problema era a minha família. E eu comecei a orar para Deus. Eu falei, Senhor, me prepara para o batismo, eu não quero batizar, mas tem isso aqui na minha vida. E quando foi em janeiro, no próximo ano, veio um grupo chamado Caleb. Eu não conheço o grupo Caleb. Aí eu comecei a ir para a igreja, eu trabalhava, chegava do trabalho e ia direto para a igreja. Era muito corrido para mim e eu ia. Não faltei, foi um mês de culto e eu não faltei. Todo dia indo. Quando chegou a última semana com o Caleb de poder ir embora, eu estava na segunda-feira no culto e eu senti aquela vontade imensa de batizar. Uma vontade imensa, absurda. Eu cheguei em casa e eu comecei a orar e chorar. Porque tinha situações na minha vida que me impedia. E eu lembro que Deus falou assim para mim, faça o que eu quero que você faça, que eu já te dou minha comida. E eu decidi me batizar, só que eu não falei para ninguém, não falei para minha família, nem falei para o Caleb. Passou segunda, terça e quarta. Na quarta noite eu decidi falar com o pessoal do Caleb. Na quarta eu decidi falar com o pessoal do Caleb e falar com a minha mãe. Quando eu cheguei em casa, eu falei orei para Deus, Senhor meu Deus, a minha mãe, como é que eu vou falar para ela isso? Que a minha mãe é bem dura, uma pessoa muito diferente. E eu não tinha muito contato com a minha mãe. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, eu tinha orado para Deus e deitei assim na cama com minha mãe e falei assim, mãe, eu vou batizar. E ela ficou calada. Aí eu falei de novo, eu vou me batizar. Ela ficou calada. Na terceira vez eu falei assim com ela, a única pessoa que pode me apoiar lá no batismo aqui é você. Se você não falar nada, o que eu vou fazer? Mesmo assim eu vou batizar. Ela apenas falou assim, se você quer batizar, vai batizar. E no outro dia eu falei para o pessoal do Caleb. Aí você se batizou? E o homem te deu o estudo, e aí? Como é que foi o final desse negócio? Na quinta-feira de manhã eu falei com o pessoal do Caleb e na quinta-feira à noite eu liguei para o homem. E eu liguei para ele e falei assim, Robério, eu vou me batizar sábado agora. O Roberto, para quem não sabe, é o pai de Abel. Aqui da nossa igreja, um rapaz que está desviado da igreja, né, de certa forma assim, desviado, não da igreja, não de Deus, porque ele foi capaz, Deus usou ele
para ir ao encontro de Nalanda, que Nalanda fez uma oração, vocês perceberam ao longo aqui do testemunho dela, ela queria muito tirar essa angústia que estava no coração dela, né? E esse homem, que é o Robério, né? Que é ex-adventista, ele chegou lá na cidade de Nalanda, bateu na porta, pediu para entrar e naquela noite ali ele pôde conversar com ela, tirar suas dúvidas, oferecer estudo bíblico e a partir de então ela teve esse contato mais direto com Deus, com a igreja adventista e tomou a decisão de pertencer a essa igreja, né, Nana? Você quer falar mais alguma coisa, Nana? Eu quero Bota o microfone mais aqui assim, eu vou te escutar. Eu conversei com o Robério sobre essa experiência que eu passei na minha vida, de ter orado para Deus e ele apareceu para dar isso tudo para mim. E Robério falou para mim que Robério, que nem ela falou, ele não está na igreja adventista. Ele é desviado, não frequenta mais. Mas o Robério, apesar de não frequentar a igreja adventista, ele sentiu falar comigo. Ele sentiu algo. Ele falou que era Deus falando com ele. E naquele mesmo dia, ele veio e falou comigo. E foi no momento que eu mais precisava da minha vida. Então, gente, alguém quer fazer alguma pergunta para a Nalanda? Nalanda hoje está aqui em Almenara. Você estuda o que aqui, Nalanda? Eu faço uma faculdade e estudo no IF também. Ela faz 2 cursos aqui em Almenara. Ela faz a faculdade da Estácio de Matemática e faz um curso técnico de Eletricista de energia solar. lá é dessa colega ainda, né? Ela faz um curso lá no IFET à noite e no dia da semana é virtual, a Estácio, né? É presencial. Então, queridos jovens, eu queria, não sei quantos aqui já se aproximaram da Nalanda, quantos aqui já convidaram ela assim, para estar nos encontros, ela vem nos almoços, nos finais de semana. Ela é uma boa menina, uma pessoa muito sincera e que deseja muito crescer na vida cristã. Que possamos abraçá-la cada dia e que possamos crescer na sua experiência de fé. Amém? Saudação Jordá para elas. Muito obrigado, Hernani, pela condução. Nós estamos chegando na reta final do Jordá. Eu gostaria de falar que momentos como esse de testemunho são especiais e devem se repetir com a maior frequência possível nos nossos cultos. Então, se você tem, ou se você conhece alguém que tem algum testemunho, alguma situação especial que você acha que seja interessante expor para a igreja, até como forma de incentivo que as pessoas saibam e tentem também aprender com isso, tirar lição, você pode procurar a direção jovem, eu, Levi, qualquer pessoa para que diga, olha, eu tenho um testemunho. E a gente, na medida do possível, vai tentar saber o que está do testemunho e trazer aqui, combinando o nosso altar, para que sejam expostos. A gente não sabia, por exemplo, o irmão, num simples momento de divisão de tarefas de grupo, expôs também uma situação peculiar da vida dele. Então, creio eu que todos têm, às vezes a gente só não se atenta, mas se você tiver, procura a direção jovem para contar o seu testemunho. Agora, nós iremos para 2 momentos especiais. Nós iremos adorar a Deus por meio do louvor, Patrícia pode vir, e nós iremos adorar a Deus por meio das ofertas. E eu gostaria de falar algo sobre a oferta. O departamento jovem, ele tende a promover alguns eventos, tanto para os jovens, assim como para a igreja como um todo. E tudo que, infelizmente, o mundo é assim, demanda dinheiro. Então, todo o nosso culto jovem, nós teremos um momento de ofertório que é para que possamos ter fundos, para que possamos pagar as contas dos eventos que planejamos fazer. Temos um evento no próximo mês, um evento muito especial para os jovens. Nós já conseguimos um lugar 0,800 de graça, mas tem as despesas de alimentação, outras despesas, talvez transporte, alguns convidados. Isso é importante para nós. Então, se você estiver aqui preparado, em condições, Deus será honrado com essas ofertas. Eu gosto de chamar um diácono. Quem é diácono aqui? Álvaro. Então vai ser você, Álvaro. Solta a música de Patrícia e você vem aqui para recolher as ofertas. Oi? Ilana, é? Então vem, Ilana. Álvaro está lá na sonoplastia. Pode vir, Patrícia.